do que um fenômeno estrogênico. O que eu quero dizer com isso? Que toda mulher menopausada, a menopausa não é um período. Menopausa é um evento. Que o diagnóstico é sempre retrógrado. Menopausa significa o seguinte: uma mulher parou de menstruar. A última menstruação dela, passaram-se 12 meses e ela não teve nenhuma outra menstruação, aquela lá atrás foi a menopausa. Menopausa não é um período. Menopausa é um evento. É a última menstruação que a mulher tem. O período chama climatério, mas o evento chama menopausa. E a menopausa, na menopausa existe uma queda de em torno de 50% do estrogênio, mas existe uma queda de 100% da progesterona. Então, o fenômeno da menopausa é muito mais um fenômeno progesterônico do que um fenômeno estrogênico. O que eu quero dizer com isso? Que toda mulher menopausada, ela tem uma certa deficiência de progesterona. Certo. Isso é muito importante ficar sabendo. E aí, tem essa... Ela tem que procurar, no caso, um ginecologista que entenda disso bem, para poder fazer esse tratamento com essa progesterona de preferência isomolecular, ou seja, igual àquela que ela tem no corpo, que hoje está disponível no Brasil. E aí o aumento da qualidade de vida, porque tem muitas reclamações, né, então, sobre o climatério, então exatamente. Vai reverter tudo isso. Vai reverter tudo isso. Certo, doutor. E o que significa a predominância estrogênica? É importante saber disso também, né? Eu disse que a relação progesterona-estrogênio no 21º dia do ciclo menstrual, numa mulher saudável, é de 200 a 300 vezes. Só que se você diminuir essa relação de progesterona-estrogênio, você tem uma doença chamada predominância estrogênica, que foi descoberta pelo Dr. John Lee, que era um grande endocrinologista e ginecologista americano, e ele mostrou que quando há maior aumento de estrogênio comparado com progesterona, a mulher vai ter tensão pré-menstrual, a mulher vai ter endometriose, a mulher vai ter doença fibrocística da mama, a mulher vai ter mioma uterino e pode até ter câncer de mama. Então, tudo isso advém desse desequilíbrio entre a progesterona e o estrogênio. Certo. Então, a modulação hormonal, as mulheres precisam mais dela do que os homens? É difícil eu dizer para você se precisa mais, porque o homem também, todos esses hormônios que eu estou falando na mulher, no homem é a testosterona. A testosterona, ela é também um hormônio sexual. Sim. Mas o órgão que mais tem receptor para testosterona no corpo é o coração, é o cérebro, é o músculo, é o osso. Então é um hormônio que faz o seu coração bater forte, é um hormônio que faz o seu cérebro raciocinar bem, o poder cerebral está com a testosterona, ele faz você ter musculatura, ele faz o seu osso ser forte. Série de perguntas que nós recebemos aqui, centenas delas, que tem a ver com a saúde feminina. A relação entre hormônios femininos e a menopausa, doutor Lair. Tá bom. Menopausa é sempre um diagnóstico retrógrado. Deixa eu explicar. Menopausa é a última menstruação que você teve. Aí você fala assim, como é que eu sei que é a última? Se você não parou de menstruar, ficou 12 meses sem menstruar, um ano. Aquela última que você teve, aquilo é menopausa. Menopausa não é um tempo. Menopausa é um evento. É a última menstruação que a mulher tem. No Brasil, a menopausa ocorre em volta de 51 anos. Tem gente que com 45 já teve a última menstruação, tem gente que está com 54 e ainda está menstruando. Mas se você fizer a média da mulher brasileira, dá em torno de 51 anos de idade. 51. Mas isso não vem de uma vez. Você começa aos pouquinhos, tem um mês que tem, outro mês não tem, muda o fluxo, tem um mês que você tem mais, um mês que você tem menos, e etc. e tal.
O porquê que isso está acontecendo? Porque os seus ovários estão parando de funcionar. Eles estão parando de produzir os hormônios necessários para que ocorra o fluxo menstrual. Porque o fluxo menstrual é um resultado de uma preparação que foi feita para você engravidar. Como você não engravidou, aquilo desmonta. E a esperança do útero que no próximo mês você vai engravidar, e começa tudo de novo. Você está entendendo? Se bem que você pode menstruar sem ovular. Você pode ser para fecundar, para engravidar, você precisa da ovulação. Muitas mulheres estão menstruando, mas não estão ovulando. Então, por isso que elas têm que fazer tratamento de fertilidade. Mas tudo isso tem a ver com distúrbio hormonal. Se você passa pela menopausa, pelo climatério, que é o período, e não tem nenhuma sintomatologia, isso é muito raro, mas isso acontece, você não precisa se preocupar com nada. Agora, se você tem fogachos, aquelas ondas de calor, entendeu? Se você tem dor de cabeça, se você fica irritada, se você engordou mais do que você devia, perdeu a cintura, sei lá, você está tendo uma queda de hormônios. Antigamente, os hormônios dados eram hormônios feitos de xixi de égua, era urinoterapia, que você compra na farmácia, um remédio que é chamado um remédio que é hormônio feminino, só que é hormônio feminino de égua grávida, égua prenhe, tá? Não é para o ser humano. E isso causa problemas. Isso causa câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, pressão alta, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, tromboembolismo. Então, o hormônio ficou com essa má reputação. Mas isso é hormônio de cavalo, isso não é hormônio de gente. Ninguém falou para você essa distinção. Hoje, com a tecnologia, você pode construir uma molécula tridimensional igualzinha àquela que você tem no corpo. Isso tem um nome, chama hormônio bioidêntico. Que se você entrar no Google e digitar, você vai ter milhares de trabalhos. Se você entrar no Google acadêmico ou no PubMed e digitar Bioidentical Hormones, hormônios bioidênticos, você tem quase 2.000 artigos científicos sobre o assunto. Apesar de muitos questionarem que isso não existe, é pessoa que não fez o dever de casa, não foi estudar. Porque hoje, por um minuto, você te desmascara alguém. Ah, isso não tem trabalho científico, então vamos ver se não tem. Você entra no PubMed, ou você entra no Google Acadêmico, que é muito melhor do que o PubMed, porque o PubMed é uma coisa pública do governo. Você sabe que coisa pública do governo não funciona tão bem. E o Google não, é uma coisa particular. O Google Acadêmico tem dinheiro. Então, ele compra muito mais revistas mundiais para pôr lá do que o PubMed. Eu prefiro 1000 vezes o Google Acadêmico que o PubMed. Mas como a maioria trabalha com o PubMed, eu faço questão de trabalhar com os dois. Então, quando se questiona uma coisa para você, claro, tem que ser em inglês. Isso não existe em português. Questiona, isso é científico ou não é científico? Você coloca entre aspas e coloca lá no Google Acadêmico e vê quantas citações científicas tem. Aí você vai ver que a maioria que fala que não é científico, isso é um jargão de ignorantes que não estudam e, para se defender, ele diz assim, isso não é científico. Aí você mostra para ele, aqui, ó, se você entrar no PubMed, olha aqui, se você entrar no Google Acadêmico, olha aqui, está aqui, ó, tá?